Olá, meus queridos alunos, bom dia. Espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula da disciplina de ciências. E esse assunto é um assunto que já vimos abordando durante o bimestre e hoje iremos dar continuidade. Solo. O ser humano utiliza o solo. O solo é importante para os seres vivos, para as formigas e minhocas. Serve de lugar para viver. Para os tatus, serve de abrigo e para as plantas serve para fixar suas raízes. É do solo que o ser humano obtém muitos dos alimentos que necessita, por meio do cultivo de vegetais e da criação de animais. Então, essa parte que coloquei para vocês é falando da importância do solo para todos os seres vivos, né? Eu citei aí alguns animais, citei as plantas, entre outros tipos de seres vivos. Cultivo do solo. O solo é utilizado para realizar plantações, os quais fornecem alimentos e matérias-primas para a fabricação de diversos produtos. O solo utilizado para o cultivo de vegetais deve ter a quantidade ideal, como ar, água e matéria orgânica. Para tornar ou manter o solo produtivo, é necessário o uso de algumas técnicas, como, por exemplo, as 3 técnicas que eu vou citar para vocês, que é a aração, adubação e irrigação. Arar. O que significa arar? Arar o solo. O solo precisa ser arado, ou seja, revirado, para que o ar penetre em suas partículas, o que melhora a infiltração de água até suas raízes. Os instrumentos geralmente utilizados para arar o solo são o arado e a enxada. O arado pode ser puxado por um trator ou um animal. Adubar. A quantidade de nutrientes do solo pode ser aumentada por meio da adubação. Os adubos podem ser químicos, ou seja, feitos industrialmente, ou também podem ser orgânicos. São produzidos naturalmente com restos de vegetais ou fezes de animais, como boi, cavalo, porco e galinha. Então, essa primeira parte, quando fala de arar, é uma técnica muito importante, que é aquela técnica geralmente utilizada pelos agricultores, né, quando eles puxam o trator com essa espécie de arado, que é como se fosse alguns ferros que faz com que o solo seja revirado. E essa segunda que eu citei é o adubo, né? Que a gente sempre conhece mais aqueles adubos orgânicos, né? Que são restos de vegetais e as fezes de alguns animais, que eu acabei de citar para vocês. E por último, irrigar. Das 3 técnicas, a última é irrigar. Em locais onde a quantidade de água presente no solo é insuficiente para o bom desenvolvimento dos vegetais, é necessário realizar a irrigação, ou seja, é preciso molhar o solo. Então, irrigar é molhar o solo. Existem várias técnicas de distribuição da água pela plantação. Coloquei para vocês a foto, na verdade, 4 fotos que representam esses 3 tipos de técnicas, certo? Poluição do solo, um tema bem importante. A poluição do solo pode ser pelo depósito de lixo. Todos nós sabemos que o lixo polui muito o solo, pelo derramamento de produtos químicos e despejo de esgoto em lugares indevidos. Além disso, o uso de agrotóxicos de forma inadequada pode provocar o acúmulo do solo, que pode chegar às plantas e, consequentemente, o ser humano ingere, causando assim muitas doenças, não é verdade? Então, a poluição do solo só depende muito de como os seres humanos fazem, né, no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, o depósito de lixo é um dos principais causadores. Desgaste do solo. Ao cultivar plantas, criar animais e extrair materiais, muitas vezes o ser humano provoca o desgaste do solo.
O desmatamento, a erosão e as queimadas são as formas mais comuns do desgaste do solo. Vou explicar um pouquinho de cada um agora. Desmatamento. Essa foto representa o que realmente é o desmatamento, que é a retirada permanente de uma vegetação de uma área para a construção, geralmente de estradas e moradias. Então, o desmatamento, infelizmente, é uma retirada que causa. Essa foto aí representa bastante o processo de desmatamento, né? Que infelizmente as pessoas fazem isso para poder construir estradas e moradias. A erosão. A erosão é o processo de deslocamento da parte superficial do solo para outro local, geralmente formando buracos, tornando o solo impróprio. Então, a erosão é o segundo tipo. E uma das mais, infelizmente, que mais acontece são as queimadas. Então, a queimada é uma técnica utilizada para retirar o vegetal atual para poder plantar outra ou criar animais. Muitas vezes as queimadas podem ser incontroláveis e invadir florestas e matar animais. Então, as queimadas, ela infelizmente pode causar isso, né? Acabar com as florestas e matar espécies de animais. Obrigado pela atenção. Espero que todos tenham entendido, compreendido mais um pouco sobre esse assunto, bem interessante. Então, espero que todos continuem estudando e até a próxima aula.